Eu estava com as mãos nas cadeiras, empilhando devagar uma por uma. O salão era grande, cheio de luz branca no teto, e o som batia nas paredes como se tudo ecoasse. Tinha gente andando para lá e para cá, e eu só queria terminar logo. Só isso. Aí eu ouvi risada. Não era risada normal, era aquela risada que machuca, sabe? Aquela que parece que tá te apontando com o dedo. Quando eu virei um pouquinho o rosto, eu vi eles. Um grupo de jovens perto de mim, arrumados demais, com cara de quem acha que manda em tudo. Eles me olhavam de cima a baixo, como se eu fosse sujeira no chão. Um deles segurava um copo de uísque, balançando o líquido amarelo, mostrando para os outros como se fosse um troféu. Eu tentei fingir que não era comigo. Eu baixei a cabeça e continuei arrumando as cadeiras. Foi aí que aconteceu. O rapaz chegou bem perto, perto demais. Eu senti o cheiro antes de ver. Um cheiro forte, queimando o nariz. E de repente, o uísque caiu. Caiu na minha cabeça. Foi como se o mundo parasse por um segundo. O líquido gelado escorreu na testa. Entrou no meu cabelo, desceu pelo meu rosto, passou pelo pescoço e molhou minha camisa. Eu senti tudo. Eu senti o peso daquilo, como se fosse uma mão empurrando minha dignidade para baixo. E eles riram mais alto. "Olha isso!" Alguém falou alto para todo mundo ouvir. Outro apontou para mim e falou rindo. "Ô, velho, tá se arrumando pro evento?" "Agora tá perfumado." Eu fiquei parado. Eu não gritei. Eu não xinguei. Minha mão ficou tremendo em cima da cadeira, mas eu segurei firme. Por dentro, parecia que meu peito estava apertado. Parecia que eu estava engolindo uma pedra. As pessoas olharam. Muita gente olhou e fez que não viu. Uns fingiram que estavam mexendo no celular. Outros só ficaram com a cara dura, sem saber o que fazer. Teve gente que sorriu de canto, como se fosse engraçado. E eu ali, com o uísque pingando do queixo, sentindo um calor de vergonha subindo no rosto. Um dos jovens chegou do meu lado e, como se não bastasse, deu um empurrão numa fileira. As cadeiras balançaram e começaram a cair com barulho, uma batendo na outra. Claque, claque, claque. Parecia que eles queriam que todo mundo ouvisse. Parecia que eles queriam que eu me sentisse pequeno, bem pequeno. "Vai lá, ajudante, arruma de novo." Ele falou rindo, como se eu fosse um brinquedo. Eu olhei para o chão. Eu respirei fundo e eu me abaixei. Eu comecei a levantar as cadeiras de novo, uma por uma, com o uísque ainda escorrendo. A risada deles estava ao meu redor, como um círculo fechando. E eu só pensava, ninguém aqui faz ideia. Ninguém faz ideia do que está prestes a acontecer, porque naquele instante, com todo mundo me vendo ser humilhado, eu senti uma coisa no ar, como se uma porta fosse abrir, como se alguém fosse entrar, como se a verdade fosse cair naquele salão do mesmo jeito que o uísque caiu na minha cabeça. E quando isso acontecer, eles não vão conseguir rir. Eles ainda riam, riam alto, riam perto, riam como se aquilo fosse um jogo. Mas dentro de mim ficou tudo quieto. Era um silêncio estranho, um silêncio pesado, como quando a gente prende a respiração sem perceber. Eu ouvia as risadas deles, mas parecia longe, como se estivesse debaixo d'água. Meu coração batia devagar, forte, tum, 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 e cada batida parecia dizer a mesma coisa. Passaram do limite. Eu continuei juntando as cadeiras. Minhas mãos faziam o trabalho sozinhas. Minha cabeça estava baixa, mas meus olhos viam tudo. Eu via os pés se mexendo nervosos. Via um deles rindo mais alto do que precisava, como quem tenta provar coragem. Via outro olhando para os lados, rápido, como se tivesse medo de alguém ver aquilo. O ar do salão mudou. Não sei explicar direito, mas mudou. Ficou mais pesado. As conversas de longe começaram a parar. Um cochicho aqui, outro ali. Teve gente que parou no meio do passo. Teve gente que ficou me olhando, com a boca entreaberta, sem rir, sem falar nada. Eu senti um olhar diferente nas minhas costas. Um olhar que não era de deboche. Era um olhar duro, sério, daqueles que não combinam com risada. Um dos jovens percebeu também. Ele riu mais baixo. Olhou para o amigo. Cutucou com o cotovelo.
Falou alguma coisa bem baixinho, tão baixo que eu não ouvi, mas vi a cara dele mudar. O sorriso torto virou uma linha reta. A mão que segurava o copo começou a tremer um pouquinho. Outro tentou brincar de novo, mas a voz saiu fraca, sem graça. Ninguém respondeu. Eu senti vergonha ainda ali, sim. Não vou mentir. Uísque seco na pele, camisa molhada, todo mundo vendo. Mas junto com a vergonha veio outra coisa. Uma coisa firme, uma certeza. Como se eu soubesse lá no fundo que aquilo não ia terminar daquele jeito. Parecia que o tempo tinha esticado. Um segundo demorava demais para passar. As cadeiras faziam barulho quando eu encostava no chão, e esse barulho ecoava mais do que antes. Clac, clac. Cada som parecia um aviso. Eu pensei, se mais alguém falar agora, vai ser tarde. Ninguém sabia. Ninguém ali fazia ideia de quem eu era de verdade. Eles achavam que eu era só o velho ajudante molhado de uísque. Só isso. E foi exatamente por isso que erraram tão feio. Porque quando a verdade chega, não dá para empurrar de volta. Se você que está me ouvindo já sentiu essa mistura de vergonha com vontade de explodir por dentro, fica comigo até o fim. E se algo assim já aconteceu com você, me conta aqui embaixo. Se inscreve para não perder o resto dessa história, porque o que vem depois muda tudo. Antes de tudo aquilo, antes do uísque, antes das risadas batendo na parede daquele salão, eu já vinha de uma vida que parecia sempre a mesma coisa. Uma vida simples, uma vida em que eu era visto como pouco. Meu nome é Antônio Carlos Moreira da Silva. Eu falo esse nome aqui porque eu quero que você guarde, porque esse nome carregou muita coisa calado. Eu cresci em Sorocaba, interior de São Paulo, no bairro Vila Helena, perto de ruas pequenas, onde o asfalto tem remendo e onde a poeira sobe fácil quando passa carro. Eu morava numa casa baixa, com portão velho, daqueles que rangem quando abre. A pintura era desbotada e tinha um cantinho no muro onde sempre juntava folha seca. Eu olhava aquilo e pensava que parecia comigo, sempre juntando o que cai, sempre limpando o que ninguém quer limpar. Lá dentro tinha pouco espaço. 2 quartos apertados, um banheiro que às vezes tinha que esperar a água esquentar e às vezes nem esquentava. A cozinha era o lugar mais vivo. Era onde eu fazia meu café, onde eu sentava com o corpo cansado, onde eu ficava olhando a luz do começo da manhã entrando pela janela. A mesa tinha marcas, manchas antigas, um risco profundo de faca. Parecia que a vida tinha escrito coisas ali e ninguém apagou. E eu também era assim. Eu tinha marcas que ninguém via. Eu acordava cedo, muito cedo, antes do sol, antes do barulho da rua. Eu levantava devagar porque meu corpo já acordava doendo. O joelho reclamava, a coluna parecia de pedra, mas eu levantava do mesmo jeito. Eu lavava o rosto numa água fria que dava choque, penteava o cabelo com a mão e vestia roupa simples, quase sempre a mesma. Calça gasta, camisa de malha já desbotada, tênis velho que eu limpava com um pano para parecer menos cansado do que ele era. Eu não era um homem de reclamar. Eu sempre fui um homem de fazer, de resolver, de carregar. O meu trabalho nunca teve um nome bonito. Eu fazia bico, eu ajudava em obra, eu limpava salão, eu descarregava caixa em mercadinho, eu montava cadeira, mesa, palco simples, essas coisas que ninguém aplaude, mas todo mundo usa. E eu fazia isso com cuidado, como se cada coisa fosse importante. Porque eu aprendi que quando a gente é pequeno para os outros, o que sobra é ser grande por dentro. Teve tempo em que eu trabalhei perto do centro de Sorocaba, em volta da Avenida Afonso Vergueiro, ajudando um senhor chamado Seu Osvaldo Pires num depósito. O Seu Osvaldo era duro. Às vezes falava seco, sem olhar na minha cara, mas eu ficava, porque eu precisava. Eu tinha contas. Eu tinha comida para colocar em casa. E eu tinha uma dignidade que eu não ia vender por uma resposta atravessada.
Eu lembro de um dia que eu cheguei para pegar pagamento e o caixa, um rapaz chamado Caio Henrique Almeida, olhou para minha mão e falou: "Assina rápido aí, Antônio Carlos Moreira da Silva, e não enrola." Ele falou meu nome inteiro como se fosse piada. Como se meu nome fosse pesado demais para alguém como eu. Eu engoli, eu assinei, eu saí com o dinheiro contado, sentindo uma coisa amarga na garganta. Não era só cansaço, era humilhação em pedacinho. Humilhação pequena, mas repetida. Todo dia um pedacinho. Eu também ajudava em eventos comunitários no bairro, coisas simples. Festa de igreja, reunião de moradores, campanha de doação. Eu colocava cadeira em fila, alinhava a mesa, esticava pano. E eu ouvia gente falando como se eu fosse parte do cenário. Teve uma vez, na Vila Helena, perto da pracinha, uma mulher chamada Patrícia Nogueira disse: "Deixa o Antônio aí, ele gosta disso, ele é só ajudante." Só ajudante. Essa frase entra no ouvido e faz um buraco por dentro. Porque eu não era só, nada. Eu era gente, eu tinha história. Eu tinha nome. E na minha vida tinha gente também. Pouca, mas tinha. Minha irmã, Marilene Moreira da Silva, morava longe, em Itu, e ligava de vez em quando. A voz dela sempre vinha com cuidado, como se ela tivesse medo de me quebrar. Ela dizia: "Antônio Carlos Moreira da Silva, você tá se cuidando?" E eu respondia: "Tô", mesmo quando eu não tava. Porque eu não queria que ela carregasse minhas dores também. Tinha um amigo antigo, o Rogério Batista, que às vezes passava na minha casa com pão e café. Ele sentava na cadeira da cozinha e falava pouco. A gente ficava quieto, porque tem silêncio que é amizade. E no silêncio eu podia respirar sem fingir. Eu morava sozinho por um tempo. E morar sozinho é um tipo de barulho também. É o barulho do relógio. É o barulho do vento batendo na janela. É o barulho do pensamento que não desliga. Eu às vezes deitava e lembrava de coisas antigas, de injustiças que pareciam pequenas na hora, mas que iam se juntando como peso em saco de cimento. Eu já fui tratado como se eu fosse invisível. Já fui ignorado em fila. Já fui empurrado de propósito em ônibus lotado. Já ouvi riso quando eu deixei cair uma caixa. Já ouvi "sai da frente, velho", de gente que nem sabia meu nome. E o pior não era a frase, era a certeza que eles tinham. A certeza de que podiam falar aquilo e nada ia acontecer. Eu aprendi a não reagir rápido. Eu aprendi a respirar antes. Eu aprendi a controlar a mão quando ela tremia. Eu aprendi a guardar a raiva lá no fundo, bem quietinha. Não porque eu era fraco, mas porque eu sabia que raiva solta na hora errada vira arma contra a gente. Eu também aprendi a observar tudo. Eu observava o jeito que as pessoas mudavam quando chegava alguém importante. Eu observava o sorriso falso, o corpo endireitando, a voz ficando mais macia. Eu via isso e entendia uma coisa simples. O mundo respeita roupa, cargo, sobrenome e esquece o coração. Isso me doía porque eu sempre tentei ser correto. Eu sempre tentei ser justo, mesmo quando ninguém via. Meu cotidiano era assim. Eu saía cedo, passava pelo mesmo caminho, via a mesma padaria abrindo, sentia o cheiro de pão, via o dono varrendo a calçada. Eu caminhava com passos curtos, porque minha energia precisava durar o dia inteiro. Eu carregava minhas coisas numa sacola. Às vezes, eu comia pouco para economizar. Às vezes, eu fingia que não estava com fome, só para não gastar. A gente aprende a fazer essas contas no peito. Em casa, eu tinha minhas manias simples. Eu gostava de deixar o copo virado na pia. Eu gostava de dobrar a roupa do jeito certo. Eu gostava de colocar o sapato alinhado perto da porta, porque quando a vida é bagunçada, a gente tenta arrumar o que dá. E eu arrumava. Eu arrumava tudo por fora, porque por dentro eu já estava cansado de remendar. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu não deixei meu coração ficar ruim. Eu não virei mal. Eu só fiquei mais quieto, mais atento. Eu parei de me explicar. Porque eu vi que explicar não adianta. Tem gente que não quer entender, quer só pisar, quer só rir.
Eu sabia que muita gente me olhava e via um velho simples, um ajudante, um homem qualquer. Eu sabia que falavam de mim sem cuidado. Eu sabia que se sentiam maiores só porque eu falava baixo. E eu deixava. Eu deixava porque eu tinha um motivo para seguir. Eu tinha uma promessa comigo mesmo. Eu tinha uma calma que não era desistência, era espera. E por isso, quando eu lembro da cena do uísque, eu vejo que ela não começou naquele salão. Ela começou bem antes. Começou cada vez que alguém me chamou de só ajudante. Começou cada vez que alguém riu quando eu abaixei para pegar o que caiu. Começou cada vez que alguém olhou para minha roupa e decidiu o meu valor. Eu sou Antônio Carlos Moreira da Silva. Eu sou de Sorocaba, São Paulo. Eu sou do bairro Vila Helena. E eu passei a vida aprendendo a engolir, a vida inteira. Mas tem uma coisa que eu aprendi também. E eu aprendi com o tempo, devagarinho, como criança aprendendo a andar. Ninguém engole para sempre. Tem hora que a verdade aparece. Tem hora que o mundo para. E tem hora que a pessoa que riu descobre que riu da pessoa errada. Eu falei que ninguém engole para sempre. E naquele dia eu já acordei engolindo. Eu lembro como se fosse agora. Era uma quinta-feira, bem cedo, ainda escuro. O relógio marcava 4h50 quando eu abri os olhos. Eu nem precisei de despertador. Meu corpo acordou sozinho, como se ele já soubesse que ia ser um dia pesado. E foi. Eu levantei devagar, com cuidado, porque minhas costas estavam duras. Parecia que eu tinha dormido em cima de pedra. Eu encostei o pé no chão frio e senti um arrepio subir pela perna. A casa estava quieta, só o barulho do ventilador velho girando lento, fazendo um nhê, nhê, e o som do meu próprio suspiro. Eu fui para a cozinha, lavei o rosto, olhei a água escorrendo e pensei, só mais um dia Antônio Carlos Moreira da Silva. Só mais um. Fiz café ralo, daquele que é mais água do que café, porque eu já estava tentando economizar faz tempo. Comi um pedaço de pão amanhecido, seco, e mastiguei devagar, como se cada pedaço tivesse que durar. Quando eu saí de casa, a rua da Vila Helena, em Sorocaba, estava gelada e vazia. O céu ainda era cinza escuro. Tinha um cachorro deitado na calçada. Levantou a cabeça para me olhar e voltou a dormir. Eu passei por ele sem fazer barulho. Eu não queria acordar o mundo. Eu só queria atravessar o dia. Meu primeiro serviço era num lugar perto do centro. Ali por trás da Afonso Vergueiro, numa rua onde tem depósito e loja pequena. Um caminhão ia chegar cedo e eu tinha combinado de ajudar a descarregar umas caixas pesadas. Era serviço de braço, de coluna, de suor. Eu cheguei e já vi que ia dar problema. O motorista estava atrasado, o dono do depósito estava nervoso. Um rapaz mais novo, que sempre me olhava torto, já começou a falar alto. Se não vier logo, vai sobrar pra gente. Ele olhou para mim como se eu fosse o culpado. Eu não respondi. Só fiquei ali, esperando com a mão no bolso, sentindo o tempo passar e o cansaço começar antes mesmo do trabalho. Quando o caminhão chegou, parecia que veio com raiva. Veio buzinando, parou de qualquer jeito. A porta abriu e o cheiro de poeira velha, papelão e óleo entrou no meu nariz. O motorista falou grosso, sem educação, como se eu fosse um objeto. Vamos, vamos, vamos. Eu não tenho o dia todo. Eu só respirei fundo e fui. As caixas eram pesadas, algumas molhadas, outras rasgadas. Eu colocava uma no ombro, atravessava o chão e sentia meu joelho reclamar. O chão do depósito tinha aquelas partes irregulares e eu quase tropecei 2 vezes. Um rapaz riu de canto quando eu me desequilibrei. Ele nem ajudou, só riu e eu continuei. No meio do descarregamento, uma caixa abriu. Caiu coisa no chão, peça pequena rolando. Todo mundo olhou como se fosse culpa minha. O dono do depósito falou alto. Ô, Antônio Carlos Moreira da Silva, presta atenção. Ele falou meu nome inteiro de novo, daquele jeito que parece bronca e piada ao mesmo tempo. Eu me abaixei devagar, com as costas doendo, e fui juntando peça por peça. Minha mão tremia um pouco, não de fraqueza, de cansaço e de humilhação acumulada. Quando a gente terminou, eu estava suado, com a camisa colando no corpo.
Eu pensei, agora eu vou para casa, vou deitar um pouco, vou ficar quieto. Mas aí veio a segunda parte do dia. A parte que empurra a gente sem pedir licença. Meu celular velho vibrou no bolso. Era a mensagem do Rogério Batista. Antônio, você consegue me dar uma força hoje? É coisa rápida. Eu li e fiquei olhando. Eu queria dizer não. Eu queria falar. Hoje não, Rogério. Mas minha boca não sabe dizer não fácil. Eu sempre fui de ajudar. E eu pensei, é rápido. Eu faço e vou embora. Eu fui até o lugar que ele pediu, lá no bairro Barcelona, um trecho que sempre tem barulho de moto e gente correndo. Ele precisava carregar umas coisas para uma senhora, Dona Celina Andrade, que tinha dificuldade para levantar peso. Eu cheguei e vi a velhinha me esperando com os olhos cansados, e eu não consegui ir embora. Eu não consigo negar para quem precisa de verdade. Carreguei sacola, subi 2 lances de escada, desci de novo. Minha perna já estava pesada como chumbo. A dona agradeceu com a voz fraca. Ela me deu um copo de água. Eu bebi e senti a água descendo como se fosse remédio. Eu queria chorar, mas eu não chorei. Eu só sorri de leve, daquele sorriso pequeno que a gente dá quando quer mostrar que ainda está inteiro. Saí dali e fui andando. O sol já estava alto. O calor começou a bater. A rua ficou cheia. E eu no meio, com a cabeça cheia. E aí aconteceu mais uma coisa pequena, mas que dói. Eu fui num mercadinho comprar um pacote de arroz e um sabonete. Coisa simples, coisa de casa. Eu coloquei as coisas no balcão. A moça do caixa nem olhou na minha cara. Atrás de mim, 2 rapazes riram, cochicharam e eu ouvi uma palavra. Velho. Só isso. Velho. Mas foi como se tivessem falado nada. Eu paguei e saí com a sacola na mão, sentindo meu peito apertar. Eu voltei para casa perto do fim da tarde. A casa estava quente, abafada. O ventilador fazia o mesmo barulho de sempre. Eu larguei a sacola, sentei na cadeira da cozinha e fiquei parado. Só parado, olhando a parede. Eu queria silêncio, eu queria paz. Eu queria 1 minuto, sem gente me olhando como se eu fosse menos. Foi aí que eu lembrei do compromisso que eu tinha naquele dia. Um compromisso simples, um compromisso que eu nunca falhava. Um evento comunitário no salão do bairro, um encontro de moradores, coisa organizada pela comunidade. Eu tinha prometido ajudar a arrumar as cadeiras. Eu sempre fazia isso, ninguém precisava me chamar. Eu aparecia, arrumava e ia embora. Eu fazia porque eu acreditava que pelo menos ali eu podia ser útil sem ser humilhado. Eu pensei em não ir. Juro que pensei. Eu olhei para o meu corpo cansado e disse baixinho: Antônio Carlos Moreira da Silva, hoje você não precisa. Só que a promessa ficou martelando. E eu sou o tipo de homem que cumpre promessa até quando está quebrado. Eu tomei um banho rápido. A água caiu nas minhas costas e doeu, como se lavasse não só suor, mas tristeza. Eu vesti uma camisa simples, a menos amassada que eu tinha. Passei a mão no cabelo. Peguei um pano para enxugar as cadeiras, porque eu gosto de deixar tudo limpo. E saí. No caminho, o céu já estava mudando de cor. Fim de tarde. A luz ficando laranja. Eu andava devagar, sentindo cada passo. Eu queria que aquele trabalho fosse a última coisa do meu dia. Eu queria arrumar tudo, ouvir ninguém e voltar para minha casa para ficar quieto. Eu não fui para o salão procurando confusão. Eu não fui querendo aparecer. Eu fui porque eu queria só uma coisa: terminar o dia em paz. Eu queria uma pequena recompensa que não era dinheiro. Era silêncio. Era a sensação de que eu fiz algo certo. E foi assim que o destino foi me empurrando. Um empurrão de cada vez. Um atraso, uma bronca, uma risada, uma escada, uma palavra jogada no meu ouvido. Um cansaço que foi juntando. Quando eu cheguei perto do salão comunitário, eu ainda não sabia. Mas parecia que o dia inteiro tinha sido uma estrada me levando para um ponto só. Para aquele lugar, para aquela luz branca, para aquelas cadeiras e para aquelas risadas. Eu abri o portão rangendo, entrei, respirei fundo e pensei: eu vou arrumar tudo e vou embora.
Eu só não sabia que, ali dentro, eu ia ser testado do jeito mais cruel. E que o momento que você já viu no começo da história estava me esperando como uma armadilha. Eu cheguei devagar. Não porque eu queria chamar atenção, mas porque meu corpo já não respondia rápido. O salão comunitário da Vila Helena, em Sorocaba, ficava numa rua larga, perto da pracinha. Eu empurrei o portão de ferro e ele fez aquele barulho velho, um rangido comprido, como se avisasse que alguém simples estava entrando. Lá dentro, a luz branca já estava toda acesa, luz forte, luz que não perdoa nada. Ela bate no rosto da gente e mostra cada marca, cada ruga, cada cansaço. O cheiro era uma mistura estranha de produto de limpeza barato com bebida doce e suor novo. Tinha música baixa tocando num som ao fundo, alguma coisa animada demais para quem só queria silêncio. Eu pensei, arruma as cadeiras e vai embora, Antônio Carlos Moreira da Silva. Só isso. O salão era grande, piso frio, parede clara. As cadeiras empilhadas num canto, meio tortas, mesas ainda encostadas na parede. Algumas pessoas já estavam lá dentro, jovens, bem vestidos, falando alto, rindo, andando de um lado para o outro como se o lugar fosse deles. Eu passei por eles sem olhar muito. Eu aprendi a não encarar. Encara e a pessoa acha que você está desafiando. Eu fui direto para as cadeiras. Peguei um pano no bolso e comecei a passar uma por uma, do jeito que sempre fiz. Alinhei a primeira fila, depois a segunda. Meu corpo fazia o movimento sozinho. Meu pensamento estava longe. Eu só queria acabar, mas eu senti os olhos. Não é coisa da cabeça. A gente sente. Eu senti uns olhos me seguindo, olhando de cima para baixo, medindo, avaliando, como se eu fosse um erro ali dentro. Eu continuei trabalhando fingindo que não percebia, mas o silêncio entre uma risada e outra começou a ficar estranho. Quem é esse aí? Alguém cochichou. Eu ouvi porque falaram alto demais para quem não queria ser ouvido. Ah, deve ser ajudante, outro respondeu rindo baixo. A palavra bateu em mim como pedrinha, pequena mas certeira, a mesma palavra de sempre. Eu respirei fundo e continuei. Peguei mais uma cadeira, arrastei no chão. O barulho ecoou alto demais. Algumas cabeças viraram na hora, como se eu tivesse feito algo errado só por existir ali. Um rapaz passou perto de mim e esbarrou de propósito. Não foi forte, mas foi claro. Ele nem pediu desculpa, só seguiu andando, rindo com os amigos. Outro olhou para mim e fez cara de nojo, como se o cheiro do meu cansaço tivesse incomodado o ambiente bonito deles. Eu me senti pequeno. Não pequeno de tamanho, pequeno de lugar. Como se aquele salão tivesse um espaço certo para cada tipo de pessoa. E eu estivesse fora da linha invisível. Fui até um canto pegar mais cadeiras. Um dos organizadores, um homem de camisa polo limpa e relógio no pulso, me olhou e falou seco. Coloca tudo alinhado, tá? Não faz bagunça. Ele falou como se eu fosse uma criança. Como se eu não soubesse fazer aquilo que eu faço há anos. Eu só balancei a cabeça. Não respondi. Aprendi cedo que resposta vira problema. As risadinhas continuaram. Não eram altas. Eram piores. Eram aquelas risadas baixas, escondidas, que machucam mais porque fingem que não existem. Um grupo de jovens começou a se juntar mais perto de mim. Um deles segurava um copo. O cheiro forte de uísque chegou antes dele. Eu senti no nariz e no estômago. Esse aí trabalha aqui todo dia? Um perguntou rindo. Deve morar aqui, outro respondeu. Eles falavam como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse uma cadeira a mais, um objeto. Eu senti meu rosto esquentar, meu coração bater mais rápido, mas eu continuei, porque eu ainda acreditava que, se eu fizesse tudo direito, se eu fosse invisível o suficiente, aquilo ia passar. O salão foi enchendo mais gente entrando, mais barulho, mais música, e eu no meio, arrumando, alinhando, limpando, cada vez mais cansado. Cada vez mais deslocado. Eu sentia que eu não pertencia àquele lugar, mesmo tendo sido convidado para ajudar. Era como se a minha presença estragasse a paisagem deles. Teve um momento em que eu parei um segundo, só um segundo.
Apoiei a mão numa cadeira para respirar. Minhas costas doíam, minha cabeça pesava, e nesse segundo eu ouvi alguém dizer: "Olha lá, já cansou." E veio uma risada geral. Baixa mais geral. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir, porque eu não estava cansado só do corpo. Eu estava cansado de ser tratado como menos. Cansado de sempre ser o alvo fácil, cansado de entrar nos lugares e sentir que eu precisava pedir desculpa por existir. Eu olhei em volta, vi as luzes fortes, vi os copos brilhando, vi os sapatos limpos, vi as roupas caras. Eu com minha camisa simples, minhas mãos gastas, meu silêncio pesado. Parecia que todo mundo ali sabia exatamente onde estava, menos eu. Eu senti uma coisa estranha no ar. Como se aquele lugar estivesse segurando a respiração. Como se algo estivesse errado, mas ninguém quisesse falar. Os cochichos ficaram mais frequentes, os olhares mais diretos, os sorrisos mais cruéis. Eu ainda não sabia o que ia acontecer, mas eu sentia no peito, sentia no jeito que eles me olhavam, sentia no copo que não saía da mão daquele rapaz. Era como se eles estivessem se divertindo demais comigo ali. E se você que está me ouvindo já entrou num lugar querendo só paz, mas sentiu que não era bem-vindo, que estava sobrando, que estava sendo julgado sem falar nada, me conta aqui nos comentários. Porque naquele momento, ali naquele salão, eu percebi que aquela noite não ia terminar como as outras. O salão já não parecia um lugar normal. Era como se ele tivesse virado um teste. Um teste para ver até onde eu aguentava. O barulho das conversas não parava, mas para mim parecia tudo distorcido, como se cada voz estivesse um pouco mais alta do que devia. Eu sentia o suor escorrer devagar pelas costas, não só de calor, mas de nervoso. E eu ainda tentava fingir que estava tudo bem. Eu continuava arrumando as cadeiras, indo e voltando, como se aquele movimento repetido fosse me proteger. Alinha, afasta, endireita, puxa, empurra. Cada cadeira no lugar era uma tentativa de manter o controle, mas as pessoas não me deixavam em paz. As provocações ficaram mais diretas, já não era só cochicho escondido. Ô ajudante, isso aí tá errado de novo. Não sabe alinhar, não. Deixa que depois a gente arruma direito. Eles falavam alto, alto o suficiente para todo mundo ouvir. E quando eu me abaixava para ajeitar, alguém sempre dava um passo mais perto, sempre invadia meu espaço. Era de propósito. Eu sentia isso no corpo, sentia no jeito que eles sorriam. Teve um momento em que um dos jovens pegou uma cadeira que eu tinha acabado de colocar e virou ela de lado. Só virou. Não falou nada. Olhou para mim e riu. Um riso curto, debochado. Como quem diz: "E agora? Vai fazer o quê?" Eu fiquei parado por um segundo. Um segundo longo. Meu coração bateu forte no peito. Tum, tum, tum. Eu pensei em reagir. Pensei em falar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas aí veio o medo. Medo de virar confusão. Medo de todo mundo se juntar contra mim. Medo de eu sair dali errado, mesmo estando certo. Eu conhecia esse medo. Eu carregava ele há anos. Era o mesmo medo que me fez engolir humilhação em outros lugares. O mesmo medo que me fez abaixar a cabeça em fila, em trabalho, em ônibus lotado. Eu aprendi cedo que o mundo não costuma proteger quem é visto como fraco. Um rapaz mais novo, com a camisa branca limpa e relógio brilhando, chegou mais perto ainda. Tão perto que eu senti o cheiro do perfume dele misturado com álcool. Ele inclinou o corpo para frente e falou baixo, mas não baixo o suficiente. "Você devia agradecer que deixam você ficar aqui." Essa frase me atravessou. Não foi o tom, foi o sentido. Como se eu tivesse que agradecer por ser tolerado, como se eu fosse um favor ali dentro. Eu pensei na minha irmã, Marilene, longe, vivendo a vida dela, sem saber que eu estava ali passando por aquilo. Pensei no Rogério, que sempre dizia para eu não me meter em problema. Pensei na minha casa simples, na minha cozinha vazia, no ventilador velho rodando lento. Pensei em como eu queria estar em qualquer outro lugar.
A vontade de sumir veio forte, de desaparecer no meio daquelas cadeiras, de virar invisível de vez. Eu senti meu estômago embrulhar, minha mão começou a tremer. Eu segurei firme na cadeira para ninguém perceber. Outro comentário veio, dessa vez acompanhado de risada geral. Esse aí deve estar precisando de ajuda para se aposentar, né? Risada. Mais risada. Alguém bateu palma fraca, debochando. Eu senti o rosto esquentar. A vergonha subiu como fogo. Não era só vergonha de mim. Era vergonha daquilo tudo estar acontecendo e ninguém fazer nada. Eu me abaixei de novo para pegar uma cadeira que alguém empurrou de propósito. Minhas costas doeram forte. Um estalo seco no joelho me fez fechar o olho por um segundo. E foi aí que eu ouvi, vindo de trás: "É para isso que ele serve." Essa frase não foi dita com raiva. Foi dita com naturalidade. Como se fosse uma verdade simples. Como se eu fosse uma função, não uma pessoa. Aquilo doeu mais do que qualquer xingamento. Eu fiquei ali, abaixado, respirando. Inspirava pelo nariz, soltava pela boca, devagar. Eu sentia tudo se juntando dentro de mim. Não era só aquele dia, era tudo. Era cada vez que me chamaram de só ajudante. Cada vez que riram quando eu me esforçava. Cada vez que decidiram meu valor sem saber nada sobre mim. Quando eu levantei, eu senti que algo tinha mudado. As pessoas eram as mesmas. O salão era o mesmo. Mas eu não era mais igual. Meu corpo estava duro, meu maxilar travado, meus olhos não baixavam mais sozinhos. Eu senti raiva, sim, mas não era uma raiva descontrolada, era uma raiva fria, quietinha, daquelas que não explode na hora errada, daquelas que espera. Eu pensei, se eu falar agora, posso perder tudo. Se eu ficar calado de novo, eu já perdi. E essa conta ficou martelando na minha cabeça. Um dos jovens começou a mexer nas cadeiras que eu alinhava, empurrando com o pé, bagunçando. "Relaxa, ajudante, a gente ajeita depois." Ele riu, olhando para os outros, esperando aprovação. E teve riso, teve incentivo. Eu senti meu ouvido zumbir, meu peito subia e descia rápido. Eu fechei a mão por um segundo e abri de novo. Eu não queria brigar, nunca quis, mas eu também não queria mais ser o chão. Eu lembrei de tudo que aprendi na vida, de respirar fundo, de observar antes de agir, de não me entregar ao impulso. Eu sempre fui assim, sempre esperei, sempre soube que o momento certo faz diferença. E ali, no meio daquela bagunça arrumada, daquelas risadas fáceis, eu comecei a sentir que o momento estava chegando. Não sabia como, não sabia quando, mas eu sentia. Algumas pessoas começaram a perceber que aquilo estava indo longe demais. Eu vi uma mulher mais velha franzir a testa. Vi um casal trocar olhar desconfortável. Vi um homem parar de rir e cruzar os braços. Mas ninguém falava nada, ninguém interferia. Porque é mais fácil assistir do que se posicionar. E eu ali, sozinho no meio de todo mundo, com o corpo cansado, a alma apertada, segurando tudo por dentro. Eu tinha medo, sim, medo de errar, medo de pagar caro, medo de ser julgado. Mas junto com o medo vinha uma certeza estranha, pesada, firme. Tinha algo grande por trás da minha calma, algo que eu carregava há muito tempo, algo que não combinava com o jeito que estavam me tratando. Algo que eles não viam porque estavam ocupados demais, rindo. A corda estava esticada, muito esticada. Cada palavra puxava mais, cada riso apertava mais. Cada provocação era um passo a mais em direção ao limite. E eu sentia, no fundo do peito, que se puxassem mais um pouco, não ia ser eu que ia quebrar. O clima já estava pesado, mas ficou pior, muito pior. Eu senti antes de ver. Sabe quando o ar muda de repente? Como se alguém tivesse fechado uma porta invisível e o salão inteiro ficasse sem respirar. As risadas diminuíram, mas não por respeito. Foi por atenção. As pessoas se ajeitaram, endireitaram as costas, pararam de falar alto por um segundo. E eu entendi na hora. Alguém grande tinha chegado. Eu ouvi passos firmes vindo da entrada do salão comunitário da Vila Helena, em Sorocaba.
passos de quem anda como se o chão fosse dele. Quando eu virei o rosto devagar, vi um homem entrando com cara de poucos amigos. Camisa social escura, manga dobrada, corrente discreta no pescoço, relógio grande brilhando no pulso. Ele tinha aquele jeito de quem manda sem pedir, de quem não precisa gritar, porque todo mundo já obedece. Os jovens que estavam me provocando na mesma hora mudaram o corpo. Ficaram mais certinhos. Alguns sorriram para ele como se fossem amigos. Outros começaram a falar mais fino, mais educado, como se quisessem ganhar ponto. Era claro, eles queriam mostrar que estavam do lado dele, do lado do poder. Um deles, o mesmo que vinha me cercando, apontou para mim com o queixo e falou rindo: "Chefe, olha isso aqui." O homem olhou em volta bem devagar. Primeiro as cadeiras, depois as mesas, depois o salão cheio e, por último, parou em mim. O olhar dele não era de raiva, era pior. Era um olhar seco, de desprezo, como quem vê uma coisa fora do lugar e já quer tirar. "Quem é esse?" ele perguntou, sem falar direto comigo. Um rapaz respondeu rápido, animado, como se estivesse entregando um prêmio. "Ah, é só o ajudante. Tá aí desde cedo. Só o ajudante." Quando alguém com poder fala isso, parece que vira lei. Parece que o chão abre e a gente desce um degrau sem querer. Parece que todo mundo ganha permissão para pisar mais forte. Ele deu 2 passos na minha direção. 2 passos lentos. O salão inteiro ficou olhando. Eu senti meu corpo travar. Não de medo só, de alerta. Ele olhou minha roupa simples, olhou minhas mãos calejadas. Olhou meu rosto cansado, como se estivesse conferindo se eu merecia estar ali. "Você não devia ficar parado aí no meio." Ele falou baixo, firme. "Tá atrapalhando." Eu abri a boca para responder, não para discutir. Só para explicar que eu estava trabalhando, que eu estava arrumando, que eu tinha sido chamado. Mas ele levantou a mão na hora, como se eu fosse um cachorro. "Eu não perguntei nada", ele cortou. "Só faz o que tem que fazer e não cria problema." Aquilo me deu um aperto no peito que eu senti até na garganta. Porque não era só a frase, era o jeito. O jeito de me calar sem eu ter dito nada. O jeito de me colocar no lugar certo, sem ninguém saber quem eu era por dentro, sem ninguém querer entender. O silêncio ao redor ficou estranho. Um silêncio pesado, cheio de gente olhando e fingindo que não estava olhando. Os jovens sorriram de canto, satisfeitos. Era como se eles tivessem conseguido o que queriam. Alguém maior confirmando que eu era pequeno. E aí o importante continuou. Ele virou um pouco o rosto, como se eu fosse assunto pequeno demais, e falou com outro organizador. "Isso aqui tem que ficar decente. Hoje não pode ter bagunça." Um organizador, um homem de crachá pendurado, respondeu rápido. "Pode deixar, senhor Marcelo Azevedo. Tá tudo sob controle." Então eu ouvi o nome dele, Marcelo Azevedo, e eu vi, pelos olhares dos outros, que ele mandava ali. Era um tipo de coordenador do evento, um chefe local. Não era dono do mundo, mas naquele salão ele era rei. O rapaz que vinha me provocando se aproximou do Marcelo Azevedo e falou alto para todo mundo ouvir. "Chefe, ele estava atrapalhando a gente." A gente tentou explicar, mas ele é meio teimoso. Teimoso. Eu não tinha dito uma palavra. Eu só tinha trabalhado. Mas ali, quando o sistema escolhe um lado, a verdade não importa. Importa quem fala. Importa quem tem cara de certo. Marcelo Azevedo me encarou de novo. Desta vez mais perto, bem perto. Eu senti o cheiro do perfume dele e senti também a frieza no olhar. "Escuta aqui", ele falou, apontando de leve com o dedo para o chão, como se eu tivesse que ficar exatamente ali. "Aqui não é asilo nem ponto de descanso. Você vem para trabalhar, trabalha. Se vier para ficar de corpo mole, eu corto você." Eu engoli seco. Eu senti o rosto queimar. Eu queria dizer, eu não tô de corpo mole, eu tô cansado. Mas eu sabia que se eu falasse isso, ele ia rir, ia usar contra mim, ia dizer que eu era fraco. Eu conhecia esse tipo de gente. Eu já vi muito. Gente que adora diminuir quem não pode responder.
Eu abaixei o olhar por um segundo, não por vergonha, por controle. Eu estava segurando uma coisa dentro de mim que queria sair. Uma vontade de falar, uma vontade de me defender, uma vontade de dizer, eu sou gente. Mas eu respirei. Eu respirei porque eu sabia. Eles estavam me empurrando devagar para ver se eu caía. E o Marcelo Azevedo continuou, agora falando alto para todo mundo ouvir mesmo. E outra coisa, eu não quero confusão aqui. Se você levantar a voz, se você encarar alguém, se você arrumar problema, eu mando te tirar. Mandar me tirar. Ele falou isso como quem manda tirar uma cadeira quebrada. Como quem manda tirar uma coisa que incomoda. Os jovens ouviram e ganharam coragem. Eu vi na hora. Eu vi o brilho no olho deles. Era como se o chefe tivesse dado um carimbo. Pode provocar que tá liberado. Um deles riu e falou baixinho perto do meu ouvido. Ouviu? Ele manda. Você não é nada aqui. Eu senti meu estômago apertar. Eu senti uma tristeza antiga subir, pesada, como se eu estivesse carregando um balde cheio por dentro. A tristeza de anos. A tristeza de entrar em lugares e ser tratado como lixo, como sobra. A tristeza de ninguém perguntar meu nome, ninguém perguntar se eu precisava de água, ninguém perguntar se eu estava bem. Marcelo Azevedo deu meia volta, mas antes de ir, ele olhou por cima do ombro e soltou. Fica esperto. Eu tô de olho. Não era grito, não era xingamento, era ameaça escondida. Era o tipo de ameaça que parece normal para quem manda, mas para quem recebe é como levar um empurrão no peito. Depois que ele saiu andando pelo salão, os jovens voltaram a se soltar. Um deles puxou uma cadeira que eu tinha acabado de alinhar e arrastou no chão, fazendo um barulho alto de propósito, só para chamar atenção. Outro bateu palma devagar, debochando, olhando para mim como se eu fosse um palhaço. Vai lá, ajudante, um falou alto. Mostra serviço. Eu continuei trabalhando, mas minha mão tremia. Tremia de raiva engolida, tremia de injustiça, tremia porque eu sentia que o lugar inteiro estava contra mim. Não era mais só um grupo de jovens, agora tinha um chefe por cima, validando tudo. Eu via as pessoas olhando, eu via gente desconfortável, sim. Vi uma mulher mais velha apertar a bolsa no peito e fazer uma careta, como quem queria dizer, isso tá errado. Vi um homem cruzar os braços, com raiva, mas ficar quieto. Vi um casal trocar olhar e baixar a cabeça, só que ninguém fazia nada, ninguém falava nada, e isso doía tanto quanto as risadas. Porque quando ninguém faz nada, parece que todo mundo concorda. A sensação era essa, eu estava sozinho num palco e todo mundo assistia. O Marcelo Azevedo passava de um lado para o outro, olhando tudo, mas sempre que passava perto de mim, ele olhava como se eu fosse sujeira que precisava ser varrida logo. E os jovens, se sentindo protegidos, iam testando o meu limite como criança maldosa, testa formiga no chão. Um deles chegou perto, pegou uma cadeira e falou alto, fingindo que era brincadeira. Se ele errar de novo, chefe, a gente pode tirar ele daqui, né? Marcelo Azevedo nem respondeu com palavras, só deu um sorriso de canto e fez um gesto pequeno com a mão, como quem diz, vocês sabem o que fazer. Aquilo foi como um tapa sem mão, porque ali eu entendi, se eu reagisse, eu perdia. Se eu ficasse quieto, eu apanhava por dentro. Eu comecei a pensar em tudo de novo, na minha vida simples, na minha casa, no meu nome, Antônio Carlos Moreira da Silva. Eu pensei, eu tenho nome, eu não sou isso, eu não sou só ajudante. Eu queria gritar isso, mas eu não gritei. Eu só senti o sangue esquentar, senti meu maxilar travar, senti meus dedos fecharem e abrirem devagar, como se eu estivesse segurando uma coisa perigosa dentro de mim. A vontade de não aceitar mais. E no meio daquela pressão, eu senti uma coisa estranha, como um aviso. Como se o destino estivesse se aproximando, como se aquela humilhação toda tivesse passado do ponto e agora fosse voltar para alguém. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu sentia que aquela noite não ia terminar com eles rindo e eu saindo calado, porque existe um limite que a gente segura por anos,
E de repente, num dia, ele chega. E quando chega, não é barulho, é virada. Se você que está me ouvindo já foi tratado como se não tivesse valor, como se fosse invisível, como se pudesse ser descartado sem explicação, me conta aqui embaixo. Porque naquele instante, ali naquele salão, eu senti uma coisa muito clara. O sistema inteiro parecia contra mim. E mesmo assim, alguma coisa dizia que a verdade ia aparecer. Mesmo depois do que o Marcelo Azevedo falou, eu continuei ali, arrumando cadeira, puxando fila, tentando fingir que eu era só uma sombra no canto. Mas por dentro, eu já não era sombra. Por dentro, eu estava acordado. Aquele sistema inteiro contra mim que eu senti começou a fazer sentido de um jeito diferente, porque não era só risada, não era só implicância de jovem metido. Tinha um jeito de organização por trás, um padrão, um costume ruim, como se aquilo já tivesse acontecido outras vezes com outras pessoas e todo mundo ali soubesse. Eu comecei a reparar mais. Eu vi que toda vez que um voluntário simples passava perto dos jovens, eles faziam a mesma coisa. Olhar de cima, risadinha, comentário baixo. E quando a pessoa parecia mais humilde, mais cansada, mais inofensiva, o ataque vinha mais fácil. Era como se eles escolhessem alvo, como criança escolhe brinquedo para quebrar. Eu vi uma moça limpando o chão perto do banheiro. Ela tinha um uniforme simples, cabelo preso e um rosto cansado. Um rapaz passou e falou: "Ô, capricha aí, hein? Hoje tá cheio de gente importante." Ela baixou a cabeça e só falou sim, igual eu, do mesmo jeito. E aquilo me deu um aperto diferente, porque eu me enxerguei nela. Eu vi que não era só comigo, era com quem não tinha cara de importante. E aí eu ouvi uma conversa que me gelou. Eu estava empilhando umas cadeiras perto de uma porta lateral, aquela porta que dá para um corredor mais estreito, onde fica o depósito de coisas do salão. E eu vi o Marcelo Azevedo encostar ali com dois homens. Um deles parecia organizador, crachá no peito. O outro era mais novo, mas falava como quem manda também. Eles não sabiam que eu estava perto. Eu fiquei quieto, só mexendo nas cadeiras, como se eu nem existisse. O Marcelo falou baixo, mas eu ouvi, porque o corredor tinha eco. Hoje tem que ficar tudo redondo. O pessoal da prefeitura vem e tem gente que precisa ficar feliz. O outro homem perguntou: "E as listas?" Marcelo Azevedo deu uma risada curta, seca. "Lista é comigo. Quem tá certo entra, quem tá errado fica para fora. Simples." Eu parei por dentro. Lista? Que lista? Aquilo não era só arrumar cadeira então. Tinha outra coisa rolando. E o jeito que ele falou, certo e errado, não era sobre ordem. Era sobre gente. O homem do crachá falou: "E se alguém reclamar?" Marcelo respondeu, com a calma de quem já fez isso 1000 vezes. "Reclama nada. A gente corta o microfone, manda segurança, fala que está causando confusão e pronto. Ninguém compra briga com a gente." Meu estômago revirou. Eu senti um frio na nuca, porque eu entendi ali uma coisa simples. Eles tinham um modo de calar as pessoas. E eu lembrei do jeito que ele me calou antes de eu falar. Era o mesmo jeito. Era automático. Eu voltei a mexer nas cadeiras, mas agora minha cabeça estava ligada. Eu comecei a olhar para o salão como se ele tivesse uma segunda camada escondida. Como se, por trás das luzes e das risadas, existisse um jogo. E eu comecei a ver mais sinais. Perto da mesa onde ficavam uns papéis e pranchetas, eu vi uma mulher anotando nomes. Não era anotação de cadeira, era lista de presença, lista de entrada, lista de quem pode. E eu reparei que algumas pessoas simples chegavam, perguntavam algo, e ela respondia com a mesma cara fria: "Não, você não está na lista." E a pessoa ia embora, com a cabeça baixa. Teve um senhor de boné, simples, com camisa de time. Ele chegou e falou com cuidado, como quem tem vergonha de pedir: "Moça, eu vim porque falaram que era reunião aberta." A mulher nem olhou direito. "Não está na lista." "Próximo." O senhor ficou parado 1 segundo, sem entender. Olhou para o lado, viu todo mundo entrando e ele
Ficando de fora, eu vi a mão dele tremer um pouco e ele saiu devagar, igual eu teria saído se tivessem me expulsado, e ninguém fez nada. Ninguém questionou. Era como se fosse normal alguém ser cortado. Aí eu vi um detalhe que me deixou com mais raiva ainda. Um dos jovens que me zoavam chegou perto daquela mesa e falou rindo: coloca meu nome aí e o da galera. A gente entra onde quiser. A mulher deu um sorriso verdadeiro para ele. Um sorriso que ela não dava para ninguém simples. E escreveu os nomes, sem perguntar nada, sem conferir nada. Como se ele já fosse certo só por ser ele. Eu senti o peito apertar, porque ali ficou claro. Tinha duas portas no mesmo lugar. A porta dos importantes e a porta do resto. E eles decidiam quem era quem só pelo jeito, pela roupa, pelo sobrenome, pelo sorriso. Eu comecei a lembrar de outras coisas do dia. De como o Marcelo Azevedo falou comigo. De como os jovens se sentiam protegidos. De como todo mundo se calava. Tudo se encaixava como peça de quebra-cabeça. Não era só um grupo de garotos maldosos. Era um ambiente inteiro acostumado a pisar. E quanto mais eu olhava, mais eu via que aquilo era um padrão. Um jeito de mandar, um jeito de humilhar, um jeito de colocar medo. Eu comecei a notar também que tinha dinheiro no meio. Não dinheiro aparecendo, não. Mas aquele jeito de conversa rápida, mão escondida, papel dobrado. Perto do corredor, eu vi um homem entregar um envelope pequeno para um dos organizadores. Foi rápido, como se ninguém pudesse ver. O organizador guardou no bolso e só fez um ok com a cabeça. Depois, minutos depois, aquele homem passou direto pela mesa da lista e entrou sem ser barrado. Eu não tinha certeza do que era. Eu não posso dizer que vi o dinheiro. Eu vi o envelope. Eu vi o gesto. Eu vi a entrada liberada. E isso, para mim, já era uma história. Eu fiquei com a sensação de que aquela humilhação que eu estava sofrendo era parte do mesmo mecanismo. Eles não estavam só se divertindo. Eles estavam mostrando domínio. Eles estavam ensinando para mim e para os outros quem manda e quem obedece. Era como se o salão inteiro fosse um lugar de treinamento de abuso. E eu comecei a perceber que eu não era o único que tinha medo. Eu vi a moça da limpeza olhando para mim e desviando rápido. Não porque ela não se importava, mas porque ela tinha medo de ser associada. Eu vi um voluntário mais novo, magro, com camiseta simples, sendo chamado no canto e tomando bronca baixa, com o dedo apontado perto do rosto. Ele só balançava a cabeça, igual criança levando bronca. Eu vi uma senhora tentando falar com um organizador e sendo cortada com um depois. Sempre depois. Sempre empurrando gente simples para o fim da fila da vida. E eu pensei, então é isso. Não era só comigo. Era com quem não tem sobrenome forte. Era com quem não tem roupa bonita. Era com quem não tem coragem de gritar. Era com quem precisa daquele espaço e mesmo assim é tratado como lixo. Eu comecei a sentir uma coisa diferente. Curiosidade misturada com raiva. Era como se eu quisesse entender tudo. Como se eu quisesse juntar prova, juntar detalhe, juntar sinal. Eu olhava para o Marcelo Azevedo e já não via só um chefe grosso. Eu via alguém que sabia usar o poder como arma. Eu via alguém acostumado a humilhar e depois dizer que era ordem. Eu via alguém acostumado a controlar a entrada, a fala, o microfone, o ambiente. E aí veio um detalhe pequeno que mudou tudo dentro de mim. Eu vi em cima da mesa de papéis uma prancheta meio aberta com um documento. Tinha um cabeçalho com o nome de um projeto comunitário, coisa de prefeitura, e embaixo tinha assinaturas. Não deu para ler tudo, mas eu vi uma palavra que eu reconheci: verba. E vi outra: prestação. Eu não toquei, eu não peguei, eu só vi de longe, mas aquilo acendeu um alarme dentro de mim. Porque quem fala de verba e prestação num evento comunitário deveria estar fazendo tudo limpo, certo, transparente. E o que eu estava vendo ali era humilhação, lista escondida, envelope passando de mão, gente sendo barrada.
Era como se aquela reunião tivesse uma cara bonita na frente e uma sujeira por trás. Eu senti um aperto no peito, mas agora era diferente. Não era só vergonha, era uma vontade de justiça, uma vontade de verdade, uma vontade de expor. E eu pensei, se eles fazem isso com gente simples na porta, o que mais eles fazem quando ninguém está olhando? A tensão ficou maior. Porque agora, além de eu estar sendo provocado, eu estava enxergando demais, eu estava percebendo demais, e eu sentia que se alguém notasse que eu estava montando esse quebra-cabeça, as coisas poderiam ficar ainda mais perigosas. Eu continuei arrumando as cadeiras, mas meus olhos não paravam. Eu via tudo, eu ouvia tudo. Eu guardava cada gesto, cada palavra, cada risadinha, como quem junta pedrinha no bolso. Não para jogar em ninguém, mas para não esquecer. E naquele momento eu entendi. Aquela humilhação não era só uma maldade contra mim. Era só a ponta de um iceberg. Era um jeito de funcionar. Um jeito sujo. Um jeito de manter gente humilde no lugar, calada, com medo, enquanto outras pessoas fazem o que querem por trás. E quando a gente entende isso, não dá mais para fingir que é só brincadeira. Não dá mais para deixar para lá, porque aí não é mais sobre eu ser humilhado. É sobre verdade, é sobre justiça e sobre algo que precisa aparecer, custe o que custar. Eu fiquei com aquela frase presa no peito, não é só sobre mim. E quando isso entra na cabeça da gente, a gente muda por dentro. Eu ainda estava com uma cadeira na mão, ajeitando a fileira, mas meus olhos já não viam só cadeira. Eu via gente sendo cortada na porta. Eu via lista mudando de acordo com roupa. Eu via envelope passando rápido. Eu via o jeito como o Marcelo Azevedo mandava e como os jovens se sentiam autorizados a pisar. E eu senti uma coisa que eu não sentia fazia tempo. Vergonha de ficar calado. Porque calar ali não era só me proteger. Calar ali era deixar acontecer com todo mundo que vinha depois. Eu respirei fundo, uma vez, duas, três. O ar entrou curto, como se tivesse peso. Eu senti o cheiro do uísque nos copos perto. Senti o cheiro do produto de limpeza no chão. Senti o cheiro do meu suor misturado com cansaço. E eu pensei, Antônio Carlos Moreira da Silva, você vai fazer o quê? A primeira vontade foi ir embora. Ir embora é fácil. É pegar meu pano, largar as cadeiras do jeito que estavam e sair pelo portão rangendo, voltar para minha cozinha quieta e fingir que nada aconteceu. Ir embora seria a escolha de sempre. A escolha do silêncio. A escolha da sobrevivência. Eu olhei para o lado e imaginei minha casa. O ventilador velho, o copo de café ralo, a cadeira dura. Eu imaginei eu sentado sozinho, olhando para a parede e tentando esquecer o que vi. E eu senti uma dor no peito, porque eu sabia que eu não ia conseguir esquecer. Aí veio a outra vontade. A vontade que dá medo. A vontade de ficar. Ficar significava comprar briga. Não briga de soco, mas briga com gente que manda, gente que tem lista, gente que corta microfone, gente que chama segurança e fala que o velho está causando confusão. Eu sabia como isso termina, porque eu já vi. E eu tive medo. Medo de sair dali com a reputação quebrada. Medo de me jogarem no chão. Medo de me humilharem mais ainda. Mas no meio do medo veio uma lembrança. Não uma lembrança bonita, uma lembrança triste. Eu lembrei de todas as vezes que eu engoli. Eu lembrei do depósito, da bronca com meu nome inteiro jogado como piada. Eu lembrei da fila em que me empurraram e eu fingi que não era comigo. Eu lembrei de quando me chamaram de só ajudante. Eu lembrei de cada sai da frente, velho. Eu lembrei de cada risada escondida. E eu lembrei principalmente de como eu sempre voltava para casa com uma coisa pesada por dentro, como se eu tivesse deixado um pedaço meu na rua. Eu pensei na minha irmã, Marilene Moreira da Silva, lá em Itu, falando comigo com cuidado. Pensei no Rogério Batista me trazendo pão e café quando eu estava fraco.
Pensei na dona Celina Andrade, que me agradeceu com voz baixinha depois que eu subi escada com sacola. Gente simples, gente boa, que é tratada como se não tivesse valor. E eu senti um aperto tão grande que quase me faltou ar. Eu olhei de novo para a mesa das listas. Vi mais uma pessoa chegando e sendo barrada com frieza. Vi o olhar dela murchar. Vi ela dar meia volta com vergonha, como se a culpa fosse dela. E eu senti raiva, uma raiva limpa, uma raiva que não era para destruir, era para parar aquilo. Foi aí que eu percebi. Eu não estava mais pensando só em mim. Eu estava pensando em todos os Antônios que existem por aí. Em toda a gente que trabalha quieto, que ajuda, que carrega cadeira, que limpa chão, que sobe escada, e ainda assim é tratado como lixo. E dentro de mim, uma frase apareceu, simples, como criança falando, chega. Eu continuei arrumando, mas agora eu já não arrumava só cadeira, eu arrumava coragem. Cada cadeira no lugar parecia um passo para eu não voltar atrás. Eu sentia o coração bater forte, mas de um jeito diferente. Não era só medo, era decisão. Os jovens ainda provocavam. Um deles arrastou uma cadeira de propósito, fazendo o barulho ecoar. Erra. Outro riu e falou, tá vendo? Até cadeira ele obedece. Eu ouvi. Eu não respondi na hora. Mas eu senti meu maxilar travar. Minha mão fechou no pano. Eu olhei para o chão por um segundo e pensei, se eu sair agora, eu vou sair menor. E eu não aguento mais sair menor. O Marcelo Azevedo passou perto de novo, olhando de canto. Não falou nada, mas o olhar dele dizia tudo. Você tá no meu território. E eu senti uma coisa ainda mais clara. Esse tipo de gente só cresce quando a gente abaixa a cabeça. Eu vi uma sabotagem pequena acontecer bem na minha frente. Um dos jovens, fingindo que não era nada, soltou a fileira que eu tinha alinhado. Deu um empurrão leve e 2 cadeiras tombaram. Clac, clac! O barulho fez as pessoas olharem. Ele levantou as mãos como se fosse acidente e falou alto. Ih, caiu sozinho. Mas eu vi o pé dele, eu vi o sorriso, eu vi o teatro. E eu entendi que eles queriam isso. Queriam me fazer parecer incapaz. Queriam me fazer errar para justificar me tirar dali. Eu me abaixei, levantei as cadeiras e por dentro eu fiz uma promessa para mim mesmo. Uma promessa simples. Eu não vou mais ser o palhaço dessa história. Eu senti vontade de chorar, não de fraqueza, de cansaço antigo, de ferida velha. Mas eu não chorei. Eu respirei. E eu senti que a partir dali, eu não era mais a mesma pessoa que entrou naquele salão querendo só paz. Eu queria paz, mas eu também queria justiça. Eu olhei de novo para o corredor lateral. Olhei para a mesa. Olhei para o microfone lá na frente, em cima de um suporte. Vi como tudo estava montado para quem manda falar e para quem não manda calar. E eu pensei, se eu não fizer nada, eles continuam. Eles continuam sempre. Meu corpo tremia um pouco. Eu estava com medo, sim, mas eu percebi que tem medo que não é para parar a gente. É medo que mostra que a coisa é séria, e aquilo era sério, muito sério. Eu ajeitei a última cadeira da fileira devagar, como se eu estivesse ajeitando a minha própria vida, e eu levantei o rosto. Eu encarei o salão. Pela primeira vez naquela noite, eu parei de me esconder. Se você já teve um dia em que cansou de engolir tudo calado, um dia em que você sentiu por dentro, hoje eu não abaixo mais a cabeça, me conta aqui embaixo, porque naquele instante, ali no salão comunitário da Vila Helena, eu soube que o próximo passo não ia ser mais arrumar cadeira. O próximo passo ia ser encarar de frente. E eu senti que o confronto que você viu no começo estava a poucos minutos de acontecer. Eu levantei o rosto e por dentro eu senti que eu tinha atravessado uma porta. Eu ainda era o mesmo Antônio Carlos Moreira da Silva, da Vila Helena, de Sorocaba, com a camisa simples e o corpo cansado, mas eu não era mais o mesmo homem que entrava quieto em todo lugar só para não incomodar. Eu lembrei da minha casa pequena, do café ralo, do joelho estalando no depósito, do meu nome sendo jogado como piada.
Lembrei da minha irmã Marilene longe, do Rogério Batista me trazendo pão quando eu estava fraco, da dona Celina Andrade agradecendo baixinho na escada. Lembrei de quantas vezes eu engoli coisas que ninguém deveria engolir. E ali, naquele salão, eu também tinha visto que não era só sobre mim. Era sobre gente sendo cortada na porta, lista mudando conforme a roupa, envelope passando rápido, microfone que podia ser cortado, poder que humilhava e chamava isso de ordem. Eu tinha decidido. Eu não ia ser mais o homem que abaixa a cabeça e volta para casa com a garganta doendo de tanta coisa engolida. Eu voltei a andar entre as fileiras de cadeiras, sentindo o chão frio sob o tênis velho. A música baixa continuava, mas agora parecia distante. As conversas viravam um zumbido. Eu via rostos, mas parecia que eu via só peças se mexendo. Jovens de um lado, rindo, organizadores do outro fingindo que nada. E o Marcelo Azevedo andando como dono, olhando tudo com aquela cara de quem decide quem vale. Eu continuei alinhando as cadeiras, mas agora eu prestava atenção em tudo ao mesmo tempo. Eu sentia o ar apertado, como se o salão inteiro estivesse segurando a respiração junto comigo. Os jovens voltaram a se juntar perto de mim. Eu vi pelo canto do olho. Vi o círculo se fechando, devagar, como quem cerca um bicho. Eles não estavam só brincando, eles estavam me testando. Queriam ver se eu ia abaixar a cabeça de novo. Queriam me dobrar. Um deles, o Caio Henrique Almeida, o mesmo tipo de nome que eu já tinha ouvido na vida, chegou rindo com um copo na mão. O uísque brilhava dentro do vidro, amarelo, pesado, com aquele cheiro forte que chega antes. Ele balançava o copo como quem balança uma ameaça. E aí, ajudante, tá cansadinho? Ele falou alto e os outros riram. Eu não respondi, mas eu não baixei o rosto. Eu senti minha mão fechar no pano e abrir de novo. Eu senti meu coração bater. Tum, 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 tum. Não como medo, mas como aviso. Você tá aqui. Você tá acordado. Outro jovem, o Bruno Matheus Siqueira, chutou uma cadeira de leve, só para ela sair do lugar. Claque. Ele levantou as sobrancelhas e falou com um sorriso torto. Ih, caiu sozinha de novo. Será que o ajudante não sabe fazer fila? Mais risada. Eu vi gente olhando. Vi uma senhora franzindo a testa. Vi um homem cruzando os braços. Mas ninguém falava nada. Era sempre assim. Todo mundo assiste, ninguém segura. Eu respirei fundo e fui ajeitar a cadeira. Me abaixei. E enquanto eu me abaixava, eu senti o círculo apertar mais. Eles chegaram mais perto. Perto demais. Eu podia sentir o calor do corpo deles, o cheiro de perfume misturado com álcool. Eu podia ouvir a respiração de quem estava rindo. Eu levantei devagar, com a cadeira no lugar, e foi aí que eu vi o movimento que eu já conhecia. Aquele olhar que combina coisas sem falar. Um deles olhou para o outro e deu uma risadinha rápida. O Caio Henrique Almeida levantou o copo um pouco, como se mostrasse para os amigos. Eles se animaram, como criança quando vai aprontar. Faz aí. Alguém cochichou, mas eu ouvi. Eu senti meu estômago gelar por um segundo, não porque eu era fraco, mas porque eu entendi. Eu entendi que eles iam passar do limite de propósito. Eles queriam me marcar. Queriam que eu saísse dali com vergonha grudada na pele. Queriam que eu fosse embora menor, como sempre. E nesse instante, eu pensei em tudo rápido. Pensei em quantas vezes eu aceitei. Pensei em quantas vezes eu fui o velho que aguenta. E eu senti uma coisa nova. Eu estava pronto para não ser mais isso. O salão ficou estranho. Alguns risos diminuíram. Um silêncio começou a nascer no fundo, como se alguém percebesse que ia dar errado. Eu vi um organizador olhar de relance e desviar. Vi o Marcelo Azevedo mais longe, conversando, sem nem imaginar o que ia acontecer, ou fingindo que não via. E eu vi o Caio dar um passo para frente. Ele ficou do meu lado, perto da minha cabeça. Eu senti o cheiro do uísque ainda mais forte. Ele inclinou o copo um pouquinho, só um pouquinho, como quem testa. Os amigos dele prenderam a respiração de tanta expectativa. E por um segundo, tudo pareceu parar. Eu fiquei parado, minha mão ainda na cadeira, meu peito subindo e descendo devagar.
Eu olhei para frente. Eu não implorei. Eu não pedi. Eu só senti com uma certeza pesada que aquele era o ponto em que a história fazia a volta completa. Porque foi exatamente ali, exatamente nesse segundo, que o uísque começou a cair sobre a minha cabeça. O uísque escorreu pela minha testa, pingou no chão e eu levantei a mão. Não para empurrar, não para gritar, para pedir silêncio. Eu endireitei o corpo devagar, olhei em volta e falei com a voz firme, clara, do jeito que eu sempre falei, quando ninguém estava olhando. Chega. O salão parou. Eu tirei o pano do bolso, limpei o rosto e continuei. Meu nome é Antônio Carlos Moreira da Silva. E antes que alguém mande me tirar daqui, é melhor ouvir o que eu tenho para dizer. Eu vi o sorriso morrer, vi o Caio empalidecer. Vi o Marcelo Azevedo virar rápido, confuso. Então eu falei tudo. Falei das listas, do envelope, de quem entra e quem é barrado, do abuso disfarçado de ordem. Falei olhando nos olhos. Um assessor da prefeitura que tinha acabado de entrar reconheceu minha voz. O salão inteiro ouviu quando ele disse: "Prefeito, é o senhor?" O silêncio caiu pesado. O Marcelo ficou branco. Os jovens baixaram a cabeça. O copo caiu da mão de quem riu de mim. As pessoas que antes se calavam começaram a falar. Em minutos, tudo mudou. O evento foi interrompido. As listas recolhidas. A polícia administrativa chamada. O nome de quem humilhou virou vergonha pública. E eu fui respeitado. Naquela noite eu não saí menor, saí inteiro. Aprendi. E quero que você leve isso com você. Que nunca é só um ajudante. Nunca é só um velho. Dignidade não depende de cargo, mas caráter. E quem subestima o outro, um dia responde por isso. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Agora, tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.